Oi, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu por aqui, a tia Jamile. E a nossa aula de hoje será sobre o sentido denotativo e conotativo das palavras e linguagem verbal e não verbal. Eu acredito que tem algum de vocês que já saibam o que é, saibam identificar. Quem já sabe, ótimo. Quem não sabe, iremos aprender agora, tudo bem? Vamos lá. Tia Jamile, o que é o sentido denotativo? O sentido denotativo é o sentido próprio das palavras. É o sentido comum das palavras, aquele sentido, aquelas palavrinhas que tem no dicionário. Um exemplo: João colocou um gelo no copo. A palavra gelo significa nesta frase que é a água congelada. E a palavra está em um sentido próprio. Está no sentido próprio da palavra, no sentido comum da palavra dentro desta frase. E o sentido conotativo ou figurado da palavra é um sentido que as palavras ou expressões adquirem em determinadas frases ou situações. Vamos a mais um exemplo. João sentiu um gelo na espinha. O gelo nessa frase já é explicando que é uma sensação, significa que é uma sensação de frio ou medo. Esta palavra já está no sentido figurado. Na primeira, o gelo já está no sentido denotativo, que é o sentido real, e nessa última frase está no sentido figurado, dentro da frase. Tia, e o que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Vamos lá. A linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada. O que é isso? Vamos lá, mais outro exemplo. Quando vocês estão lendo algo no livro, está lendo no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, você está só lendo aquilo, é uma linguagem verbal. E também uma conversa de vocês com outras pessoas também é denominada linguagem verbal, que são as palavras escritas ou faladas. E na linguagem não verbal, utiliza os signos visuais, como por exemplo, os gestos, postura, placas, aquelas placas de sinal que tem na rua, música, é denominada linguagem não verbal. E lá, já que vocês não receberam o livro ainda, estará as questões, estará em anexo. Irei colocar esse vídeo, anexar esse vídeo, irei anexar mais outros exemplos. E aí vem a primeira perguntinha. Releia estes fragmentos da crônica. Eu não disse, tornou ele, mostrando os dentes vitorioso. Dona Neném é dessas que pagam para ver. Espere, saltou o homem do supermercado, ferido nos seus brios. Essa primeira questão tem muito a ver com aquela primeira questão da atividade passada. Tem a frase, tem a palavra em destaque. Na alternativa A da primeira, vocês irão escrever o que essas palavras em destaque significam dentro desta frase. A primeira frase aí coloca mostrando os dentes. Significa o quê? Um exemplo. A primeira, eu não disse, tornou ele, mostrando os dentes vitoriosos. A expressão mostrando os dentes está demonstrando agressividade. Aí vocês irão indicar na segunda frase e na terceira frase também. Irão responder na alternativa A da primeira questão. Na B, vocês irão ler a informação do quadro lateral e responder se essas palavras ou expressões foram utilizadas no sentido próprio ou sentido figurado, tá certo? Na segunda questão, o texto de Diário de Pilar na Amazônia é narrado em primeira pessoa. Nessa crônica, em terceira pessoa. Compare as duas frases dos últimos parágrafos da crônica
A primeira na fala do gerente e a segunda registrada pelo narrador. Desculpem, ele é novo na casa. A louça não é esta, é aquela ali. São realmente inquebráveis. Venham ver. Sem esperar a resposta, pegou um dos pratos realmente inquebráveis e deixou cair. O prato esfarelou-se no chão. Aí tem a perguntinha. Levando em conta o conteúdo da crônica, a expressão destacada tem o mesmo sentido quando dita pelo gerente e quando está na voz do narrador? Explique a resposta. Vocês irão comparar o conteúdo da crônica com a fala do gerente da loja, tá certo? Na terceira questão, irão reler este trecho e observe a pontuação empregada. Irão reler o trecho, e vão observar a pontuação em cada frase dessas. Irão responder. Na fala de Dona Neném, as frases são curtas e apresentam pontuação. Com função expressiva. O que essas particularidades revelam sobre os sentimentos de Dona Neném neste diálogo? Vão observar a frase e as pontuações e irão identificar qual é o sentimento da Dona Neném ao se expressar dessa forma. Aí a expressão está na frase, tá bom? Na quarta questão, na crônica são usados diferentes verbos e locuções verbais para expressar o que fazem os personagens com os pratos do supermercado. Quais são esses verbos e expressões? Irão indicar quais são esses verbos e expressões que indicam na crônica, que estão indicando na crônica. B. Considerando o contexto da situação em que os personagens se encontram, por que são usadas diferentes formas verbais pelo narrador? Vocês irão responder por que existem várias formas verbais, existem vários verbos na crônica que o narrador criou para poder criar a crônica. Quais são os verbos? Atirar, bater, quebrar, tudo bem? E na quinta e última questão, irão reler as expressões empregadas pelo narrador. Aí tem as expressões pagar pra ver, duro na queda, questão de jeito e infernizando a vida. Essas expressões indicam um uso formal ou informal da língua. A linguagem formal é aquela linguagem correta, completamente correta. Eu irei à escola, está na linguagem formal. E a linguagem informal é a linguagem que você pode estar conversando, que são aquelas gírias, que são aquela linguagem das redes sociais, tá certo? Aí na A vocês irão indicar, irão responder se indicam o uso formal ou informal da língua e por quê. E na B, crônicas são originalmente publicadas em jornais, lidos por muita gente, para depois serem possivelmente reunidas em uma antologia. Em sua opinião, a linguagem empregada nessa crônica está adequada aos seus leitores? Aí essa resposta é pessoal, vocês irão identificar a linguagem que está na crônica, se está adequada para vocês, que são os leitores da crônica, se está totalmente correta, tá bom? Na atividade, vocês irão copiar primeiramente o cabeçalho completo com o nome da escola, seu nome completo, a sua turma e o nome da professora, tudo de caneta. Copia as perguntas de caneta no caderno e responde de lápis. Irão tirar a foto quando terminar e anexar lá na plataforma, do jeito que vocês estão fazendo nas atividades anteriores, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode estar me chamando no privado, que eu estou aqui. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos conectados. Qualquer dúvida pode estar chamando no privado, que eu estarei aqui para tirar qualquer dúvida
esclarecer para vocês estarem acertando tudo, tudo bem? Até a próxima aula e fiquem com Deus!